Boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro, e nós vamos falar sobre a luta por justiça das pessoas afetadas pelo desastre de Mariana e também sobre o risco trazido pelos escorpiões, principalmente nesse período chuvoso. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa. Ele faz interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde aparece o nome do programa. E daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e os nossos conteúdos de vídeo. Para começar, vamos para o nosso giro de notícias. E a primeira informação é internacional. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenou a violação sistemática dos princípios fundamentais do direito humanitário internacional, isso ocorridos na guerra em Gaza. Ele afirmou que quase 70% das vítimas mortais são mulheres e crianças. O número total de mortes gira em torno de 43 mil pessoas, depois de mais de um ano do início da guerra. E agora falando sobre o contexto nacional, mais de 16 milhões de pessoas viviam em favelas no Brasil no ano de 2022, segundo dados do censo que foram divulgados pelo IBGE. Isso representa mais de 8% da população do país, vivendo em 12 mil favelas e comunidades urbanas no país. Em 12 anos, esse número cresceu 95%, ou seja, quase duplicou. No censo de 2010, foram identificados 6 mil locais desse tipo, onde moravam cerca de 11 milhões de pessoas. E isso representava, na época, 6% da população brasileira. E agora falando de educação, o Ministério da Educação estuda voltar a usar o Exame Nacional do Ensino Médio como certificação de conclusão dessa etapa para os estudantes que são maiores de 18 anos. A mudança pode passar a valer no Enem do ano que vem. Esse anúncio foi feito ontem pelo ministro Camilo Santana, depois da realização do segundo dia de provas. O ministro explicou que a recomendação foi feita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o órgão que é responsável pela aplicação do exame. A certificação do ensino médio por meio do Enem deixou de vigorar há quase 10 anos, em 2016. Agora a gente muda de assunto para fazer um alerta. As temperaturas quentes e chuvosas, as épocas de temperatura mais quente, com mais chuva, são as melhores condições para o aparecimento de escorpiões. Isso acontece porque são nessas épocas que eles saem procurando abrigo em lugares secos. E a casa pode ser um refúgio perfeito. A picada desse invertebrado pode acarretar sérios riscos à saúde e até mesmo matar. Para falar mais sobre esses perigos, dos animais peçonhentos, nós vamos conversar agora com o Lucas Fagundes, que é biólogo e professor de biologia. Ele aparece aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente. Olá, Lucas, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões e peço que você se apresente para o nosso público cego e de baixa visão. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego e todos os espectadores. Agradeço o convite para falar sobre um tema tão importante. Eu sou um homem de cabelo escuro, sou pardo, olhos pretos e possuo um cavanhaque. Bom, para a gente começar, queria que você falasse inicialmente sobre os perigos,
São todos os escorpiões que representam perigo, por exemplo, de picada, né? É porque é um animal peçonhento, então tem veneno. Isso é para todos os tipos de escorpiões. E o que fazer quando eu identifico um na minha casa? Olha, de forma geral, aqui em Goiás nós temos uma preocupação maior que é com o escorpião amarelo, conhecido cientificamente ali como Titius cerulatus. Esse é o escorpião que é considerado como uma praga urbana e é bastante encontrado em residências, domicílios e, de forma geral, que apresenta maior risco, principalmente para idosos, crianças e adultos que têm alguma condição prévia ali de doenças, como diabetes, por exemplo, e pode ser fatal, depende das condições ali daquele adulto, daquela pessoa. Se eu estou em casa, encontro um escorpião, o que eu devo fazer? As próprias pessoas podem tentar eliminar esse animal, isso é perigoso, é necessário chamar algum órgão, né? Controle de zoonoses, por exemplo. E o que fazer quando eu recebo uma picada desse animal? Qual tipo de serviço de saúde eu devo procurar? Ótima pergunta. Assim que encontrar um animal, seja qualquer animal peçonhento, a gente deve evitar o manuseio, o contato, se aproximar. O ideal é que ligue para o Corpo de Bombeiros, ligue para o Centro de Zoonoses e, caso seja picado, a orientação maior é o que não se deve fazer, né? Nós temos algumas mitos que são contados e são passados ao longo das gerações, como pessoas que fazem torniquete no local picado, né, que passam borra de café, e tudo isso pode piorar o quadro. Então, caso você seja picado, o ideal é que você mantenha a calma, né? Primeira dica, lave o local com água e sabão, certo? Deixe o membro que foi picado elevado, se for um braço, deixe o braço elevado, se for uma perna, deixe ela elevada e ou você vai ligar para o 192, SAMU, ou você vai se encaminhar para o local de saúde mais próximo da sua casa, que eles poderão te aplicar o soro anti-escorpiônico ou te encaminhar para um local que seja adequado para receber esse soro. Para a gente finalizar, então, Lucas, quais as orientações que você tem para a gente evitar que esses animais entrem na nossa casa? É importante, por exemplo, fechar ralos ou manter alguma barreira, como tela. E também é importante, por exemplo, verificar sapatos ou verificar roupas antes de vestir, calçar, para que se esse animal estiver lá, eu consiga evitar o contato direto com ele. Agora que nós estamos em um período chuvoso, né, nós vamos ter maior riscos do aparecimento desses animais. Então, é ideal que a gente mantenha sempre tudo bem fechado. Ao colocar os calçados, sempre verificar. Se tiver alguma construção perto de casa, ver se está de acordo com todas as normas ali de segurança, que não tem entulhos. Lotes baldios é sempre bom cobrar ali do proprietário ou do órgão municipal para que deixe de maneira adequada, porque escorpiões são animais de hábitos noturnos e eles, durante a noite, vão procurar algum local que tenha algum tipo de presa, como, por exemplo, baratas, grilos ou outro pequeno animal para se alimentar. Então, também é importante manter o controle desses animais em casa para que ele não busque o alimento dentro da nossa residência. Então, assim, são algumas medidas que a gente pode ter, que são básicas e que já ajuda bastante ali a evitar o contato com esse animal. Bom, a gente conversou então com o Lucas Fagundes, que é biólogo e professor de biologia. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas orientações. Eu que agradeço e até uma próxima. Boa tarde, Lucas. Agora a gente vai encerrar esse bloco te contando algumas informações sobre a Superliga Masculina de Vôlei com o Doutores da Bola.
Uma noite triste para o lado verde de Goiânia. Antes de explicar o porquê, farei a minha descrição. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco, de olhos e cabelos castanhos e não possuo barba. Bem, aqui no ginásio do SESI Vila Canaã, em Goiânia, o Saneago Goiás Vôlei foi derrotado de virada para a equipe do APAM Blumenau, de Santa Catarina. O Esmeraldino fez um primeiro set de superação, fechando ele numa parcial de 31-29 e um segundo um pouco mais tranquilo. Porém, do terceiro, quarto, quinto, o terceiro adiante, acabou caindo de rendimento e viu Acerola comandar a virada da equipe catarinense e, sendo assim, o Alviverde somou o seu segundo revés seguido em 2 jogos em casa. O primeiro para o SESI Bauru e agora para o APAM Blumenau. Na terça-feira, o Neurologia encara o Suzano lá no ginásio Rio Vermelho, com transmissão do Doutores da Bola a partir das 7 horas da noite. Você não pode perder. O projeto Doutores da Bola, que é uma iniciativa de extensão da UFG, e os alunos que participam aqui com a gente em vídeo, eles são orientados pela professora Gabriela Marques. Muito obrigada a todos e durante a semana tem vários conteúdos sobre esportes para você que gosta. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco volta com informações importantes a respeito do Enem, para quem perdeu os dias de prova e quiser remarcar o exame, isso para algumas questões bem específicas que motivaram, essa perda da data da aplicação de prova. Então, se você é aluno do Enem, perdeu a prova e quer saber se pode ou não fazer essa remarcação, continua com a gente. Estamos de volta com Conexões dessa segunda e agora voltamos a falar sobre o Enem. Os participantes que faltaram ao Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou por estarem infectados por alguma das doenças previstas no edital, podem pedir a aplicação das provas, a reaplicação, E quem vai explicar mais sobre isso é a Amanda Dutra, que está aqui ao vivo com a gente para explicar então para os estudantes quais os casos em que eles podem pedir a reaplicação. Conta mais, Amanda. Boa tarde. Boa tarde, Camila, professor Diego, e boa tarde para você aí de casa. É isso mesmo, Camila. Começa hoje o prazo para os participantes que tiveram alguns desses problemas, tanto de doença quanto de problemas logísticos, o prazo de solicitação para esta reaplicação das provas do Enem, tanto do primeiro quanto do segundo dia. Mas é importante o participante ficar ligado nas condições que o edital prevê para que ele possa, então, fazer esta prova, ter essa segunda oportunidade. Mas antes de mais detalhes, vou me apresentar ao nosso público cego e de baixa visão. Eu sou a Amanda Dutra, uma mulher de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros, que hoje estão amarrados, e olhos também escuros. Continuando, segundo o edital do Enem 2024, os participantes que faltaram ao primeiro ou ao segundo dia da aplicação das provas podem fazer as provas no dia 10 e 11 de dezembro. Lembrando que esta é a única reaplicação desta edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio. Nos casos de problemas logísticos, a reaplicação se enquadra nas seguintes ocasiões: quando há desastres naturais ou algum comprometimento na infraestrutura do local, até mesmo uma falta de energia que comprometeu a iluminação do ambiente em que esse candidato fez a prova e não conseguiu realizar, ou até mesmo erros de execução no procedimento dessas provas, que caso o candidato consiga comprovar, e enviar ao site do INEP, ele pode, ter esse direito de reaplicação. Já nos casos de problemas de saúde, o participante que houver infectado ou houver contraído algumas das seguintes doenças também podem participar dessa reaplicação. São elas: tuberculose, difteria, sarampo, varíola, influenza humana A e B, Covid-19, dentre algumas outras que também constam no edital que está lá no site do INEP. E para ter essa oportunidade, o candidato deve solicitar
pela página do participante, esta reaplicação e enviar a documentação até o dia 15 de novembro. Então, se inicia hoje o prazo e vai até sexta-feira. Muito importante se atentar a estes prazos. E esta página do participante pode ser acessada, pode ser acessada por meio do site enem.inep.gov.br. Lá também o participante pode encontrar mais informações sobre essa reaplicação, como local de prova, se muda mais alguma coisa. Tudo isso está nesse site. Lembrando que o participante só tem direito a fazer a prova que ele não conseguiu no dia. Se ele tiver conseguido no primeiro, então ele só faz a prova do segundo e vice-versa. É isso, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amanda, pelas informações. Então, se quiser retomar alguma informação, acesse o enem.inep.gov.br, enem.inep.gov.br, para saber se você pode ou não ter essa reaplicação. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente encerra o programa de hoje falando de um tema muito importante. 9 anos depois da tragédia em Mariana, em Minas Gerais, aqui no Brasil, o governo federal assinou um novo acordo com as empresas que foram responsáveis pela abertura da barragem, pelo rompimento da barragem. Mais uma exigência tem chamado a atenção. Para receber indenização, as vítimas devem desistir de processos que foram abertos no exterior. Saiba mais informações agora. Bom, o novo acordo foi assinado entre representantes do governo e as mineradoras. Pensando em nosso público cego de baixa visão, vou me descrever antes de continuar. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos e meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Então, seguindo ainda sobre esse assunto, foram negociados valores para a indenização, sendo 35 mil por pessoa e 95 mil por agricultor ou pescador. Além disso, outros valores vão ser distribuídos entre o governo federal e 2 estados afetados, Minas Gerais e Espírito Santo. Ao longo de 9 anos, as empresas não foram capazes de fazer, de fato, o trabalho ambiental na recuperação das bacias, na recuperação das nascentes, no reflorestamento daquela região. Não construíram os postos de saúde, os hospitais de referência. Aquela população foi muito atingida pelos minérios pesados que foram liberados ali. A renegociação fez o valor total do acordo aumentar de 38 para 132 bilhões de reais. Em troca, ao invés das empresas, o Estado brasileiro se torna responsável pela aplicação dos recursos. Só que uma exigência chamou a atenção. Para receber a indenização, a vítima então deve desistir dos processos que foram abertos na Justiça do Exterior. Destaque para um julgamento que começou em Londres. Por lá, a mineradora estrangeira BHP está sendo processada por mais de 620 mil pessoas que se uniram a 46 mil governos locais e 2 mil empresas. Todos seriam vítimas do colapso, que ainda é considerado a pior tragédia ambiental do Brasil. Até este momento, nenhuma das 3 mineradoras assumiu a culpa pelo desastre. As vítimas conseguiram levar o caso para 2 países diferentes, Holanda e Inglaterra. Isso porque, na época da catástrofe, as sedes das mineradoras ficavam nesses países. A expectativa é que na Inglaterra a primeira etapa do julgamento termine em janeiro do ano que vem. No processo, as vítimas pedem uma indenização coletiva que pode passar de 260 bilhões de reais. Esse valor é o maior da história da Justiça do Reino Unido e um dos maiores em todo o mundo quando se fala em danos ambientais. Por outro lado, a mineradora diz que a ação é desnecessária porque as empresas seguem comprometidas em reparar os danos causados e que têm compensado as famílias afetadas, inclusive com a criação de uma fundação que tem mediado o diálogo com os afetados. Em caso de derrota, na justiça estrangeira, as empresas concordaram em dividir todos os custos. Até lá, muita coisa pode acontecer. Volto com vocês. Sim, a gente termina o Conexões de hoje. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.